do Agora Pode? Agora pode. Agora Podcast. E hoje nós estamos com pessoas muitíssimo especiais. Quem são, amiga? Fala aí. Ai, eles são especiais por um motivo especial que tá aqui, né? Que data que é hoje? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Então, quem que é? Os nossos namoridos, né? Os nossos namoridos. Eu achei que era mais que especial, você viu? Mais do que especial, com certeza. Muito mais do que especial. As razões das nossas vidas. Hoje é mais difícil, né? Porque, na verdade, não são quaisquer convidados, eu acho que né? hoje é o dia que eu tô mais Eu tô trêmula aqui, você acredita? Eu também, tô com vergonha também. Eu também, tô com muita vergonha. E eu vou começar apresentando o Anderson, tá? Vai lá. O Anderson, ele é o meu amigo, ele é esposo da Ana, ele é pai da Melina e do Antônio, ele é um chefe de cozinha. Gente, é o cara que faz o melhor risoto que eu já comi na vida. O Anderson precisa, né? O mundo precisa, na verdade, conhecer as coisas que o Anderson faz. É bem isso, amigo. Você não gosta muito de divulgar seu talento, mas é assim. E o Anderson hoje tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, né, amiga? Ele cuida aí de uma parte importantíssima, né, de segurança pública. Hoje ele é chique, gente. Ele é o diretor regional da unidade... O quê? Regional de séries. Da penitenciária? É assim que fala? Não, acho Diretor. que é presídio mesmo, né? Ele é diretor do presídio, gente. Agora ele conta pra gente, né? Ele vai Que falar é. um pouco mais, né? E apresentei o Marcelo, amiga, com O essas Marcelo palavras. é meu amigo também, queridíssimo. É o esposo da Vanessa, o pai do Marcelinho, do Marcelo Filho, da Maluzinha e da Mel. Ele é contador, especialista em gestão empresarial e gestão estratégica de negócio. Arrasou, hein? Chique. Sou eu. Que isso? Então, vamos lá, Marcelo. Eu queria fazer a primeira pergunta para você. Você acredita estar alinhado ao seu propósito de vida? Totalmente. Conta pra gente aí. Se eu tivesse que resumir, primeiro, muita gente tem dificuldade de entender o que é propósito, né? E não é mais do que aquela ideia de qual é o seu propósito. 2007, para mim, fez muito sentido, inclusive, deixar escrito sobre isso. Mas qual que seria um spoiler? Transformar a vida das pessoas, inspirar a vida das pessoas para que elas sejam melhores através de um evangelho. Ponto. Esse é meu propósito de vida hoje. Você acha que tem o dom de motivar pessoas ou é um treinamento que você teve? Treinamento. Eu acho que existe dom, existe, mas assim, cara, Deus é bom. Tanto que ele deu 5 talentos a cada um e não teve nem todo mundo conseguiu multiplicar os talentos. Então eu acho que eu sou mais esforçado do que dom. Mais disciplina do que dom. Isso que eu queria te perguntar agora também. Quando você acorda, o que é a primeira coisa assim que faz você levantar da cama? Disciplina, motivação? O que é que faz você levantar às 4h30 da manhã para ir pedalar? Tem um gatilho mental que é bem legal que eu uso, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Acho que esse gatilho é muito massa que eu uso, que eu falo assim, ó. Se a primeira coisa que eu tenho que cuidar, o devocional Milagre da Manhã existe para quem deseja praticar. Então eu uso o gatilho de meu corpo é templo do Espírito Santo. E é todo dia? É todo dia. A gente sabe que ninguém gosta de acordar cedo. Se alguém falar que gosta, tá mentindo. Neurocientificamente falando, é mentira. A briga interna. Mas eu acho que uso esse gatilho e tem dado certo. Ele é top, gente. Como é que você consegue manter o foco nas atividades? As suas atividades de trabalho e de atleta? Aquela sacada, né? Primeiro, para mim inspirar pessoas, eu tenho que ter testemunho. Então, entre falar e fazer, tem uma linha muito tênue. E quando você fala e faz, você acaba que seu testemunho ele fica validado. Então, o que eu procuro fazer? O que eu falar, eu vou fazer. E a Vanessa está aqui de prova. Mesmo que isso seja duro para qualquer que seja, inclusive ela. Meu propósito é acima de qualquer coisa. E isso é legal. Porque não adianta você falar uma coisa e você praticar outra. Fazer podcast, todo mundo faz. Eu quero ver praticar. Isso que é o mais difícil, eu acho. Isso aí vai dar um corte legal, hein? Arrasou, coach Marcelo Costa. Ai.
Conta pra gente aqui sobre os seus treinos, Marcelo. O que que você faz? Você é ciclista? Você corre? O que mais que você faz? Eu já fiz uma prova de Ironman triatlo, era um sonho de criança ser triatleta. Então, para mim foi massa esse processo. Hoje eu tento conciliar todos, apesar que eu já tô cantando a música, se meus joelhos não doessem mais. E aí a corrida eu tô sendo mais leve. Mas tem uma disciplina no dia de rotina de treino que é bem legal. É mesmo, Aqui, ó. legal. Triatleta, Namorado. característica de triatleta é Garmin, né? Eu uso Garmin. A gente ainda não tá nesse nível, não, mas a gente se acha, né? Mas é massa uma fotinha no meio. Vai ser legal. massa, vai Vai ser legal, vai ser legal. Legal. Grava Pode lá, vir, dá fala pra assim, fazer ó. pelo de mim assim, ó. Né? É mesmo. Pede o patrocínio. Pode fazer um merchan aqui, Garmin. Garmin Store. Pode fazer um merchan pra Garmin aí, ó. Fênix, Patrocina nós! Então, Marcelo, o que mais te mudou quando você... Depois do seu casamento? O que você mudou depois do casamento? Essa eu quero deixar claro aí pra galera. Tem um amigo de treino hoje na bicicleta, o Somar. Todo mundo fala assim, ó. Ah, eu quero ver quando você casar. Sua vida vai mudar. Eu quero ver quando você tiver o primeiro filho. Beleza. Eu casei, continuei treinando. Aí teve o primeiro filho. Ah, agora eu quero ver, primeiro filho. Beleza. Aumentaram os treinos. Eu aumentei os treinos. Falei, 2 filhos, agora eu quero ver, você vai parar. 3 filhos. Aumentei e intensifiquei mais o treino. Isso é a desculpa pra quem não quer, né, isso que eu Marcelo? ia falar. É a desculpa. Eu falo assim, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar vai, né? Então, eu sei onde eu quero chegar. Isso é claro pra mim. Gente, ele é focadíssimo assim 24 horas por dia, tá? Dá Eu até sei. raiva, né? Lógico, em alguns momentos, mas Só que quem me conhece é a Vanessa. Então, na verdade, assim, essa ideia do foco chega a ser ruim. Por quê? Porque nem sempre ela vai estar conectada com a mesma coisa que eu quero. Exemplo, sábado, 3 horas da tarde, eu falo assim, eu vou andar de bicicleta. Aí ela quer fazer um plano com os meninos, não sei o que lá. E aí eu falo, não, eu preciso de treinar. E os próprios meninos sabem, eu não vou andar de bicicleta. O papai não sai para andar de bicicleta. O papai sai para treinar, porque isso é importante para ele. e o Marcelo plantou isso desde muito cedo na cabeça dos meninos, sabe? Não é só sobre ir trabalhar, não é só sobre ir andar de bicicleta, não é só... Não, eu tô indo treinar, eu tô indo transformar vidas, eu tô indo fazer meu melhor, sabe? Lá em casa, os meninos, né, amor, eles carregam isso de berço mesmo. E isso veio muito do Marcelo, veio totalmente do Marcelo, na verdade. Isso é um exemplo que você passa pra eles, né? Você tem um outro exemplo, assim, pra eles seguirem? Falar assim, nossa, meu pai é foda, meu pai é isso. E mais, além do ser atleta? Eu acho que a ideia, Vanessa, falou um outro gatilho que eu tento pregar. Eu falo que eu não trabalho. Toda vez que eu saio de casa, eu falo assim, eu não vou trabalhar, o papai não vai trabalhar. O papai vai transformar a vida das pessoas. É um gatilho bem legal que você pode usar para a criança, para quê? Porque o tempo que a criança está sozinha em casa, ela fala assim, meu pai tá... é chato, o trabalho é chato. Então é uma ideia de mostrar para a criança assim, que eu sempre falo. E significar mesmo, né? Eu falo, e nessa hora eu sou um pouco duro aí, que eu falo assim, eles estão comendo um picolé, eu como 2. O Marcelo faz isso, eu como gente. 2 picolé. E aí eles falam assim, mas por que você come 2? Eu falo, porque o papai trabalha, eu que tô pagando. O dia que vocês crescerem, vocês vão lá e compram 2. E eu posso agora. Eu trabalhei para isso. Eu já comi fiz isso. eu já tomei um os só. meninos também, né, Anderson, de vez em quando. Por que vocês Parece podem duro, né, celular, Anderson? não? Porque eu comprei. Parece duro, né? Paguei. Parece. Parece mas duro. Mas isso eu, é eu aprendizagem. concordo com você e eu faço isso também. É porque os meninos questionam a gente. Questiona. Questionam, eles falam assim, por que tá proibindo pra mim, mas você pode? Exato. Eu falo assim, porque Eu já sou estudei primeiro, eu demais sou pra pai, estar né? aqui, né? E outra que para conseguir essa condição, eu passei pelo que você está passando e tive que seguir as regras que meu pai colocou. Isso. Exatamente. É isso. Bacana. Aham. Agora, Anderson, então umas perguntas lascou aqui agora. importantíssimas para você. Não, e eu tô tenso desde umas 3 horas. Por quê? Então, não é O só que a você gente, acha não. que a gente vai perguntar? Não é só a gente. Isso é um ambiente muito hostil pra mim. Muito diferente, né? Muito diferente. Mas e aí, Você fala outra coisa. como que é conciliar a família com a sua vida profissional, que é complexa, a gente sabe disso. Olha, Vanessa, eu tive que aprender a viver essa minha... Eu tive que aprender a viver essa minha profissão, né? Eu tô aí há quase 14 anos já trabalhando nessa área, né? Eu ocupei diversos cargos dentro da Polícia Penal
mas hoje especificamente eu estou aqui na unidade prisional de Séries. E quando eu entrei, eu era um menino que não sabia nada de segurança pública e idealista em relação a algumas coisas que eu acreditava. E o processo de trabalhar dentro da segurança pública me fez amadurecer, né? Quando entrei, eu achava que, ainda sem casar, né? Porque eu já casei sendo policial penal. Então, a gente já namorava, mas não éramos casados. Então, eu fui Você já policial... entendia de polícia, então, brincadeira. São duas polícias, né? A que eu trabalho e a que eu tenho em casa. E essa é a polícia? E essa que tá em casa é pior do que... É general, né? É, general. Então, eu tive que aprender nesse processo, eu tive que amadurecer e entender que algumas coisas faziam parte do meu trabalho, né? Eu costumo pensar muito, eu sou da área de gestão, da administração, e eu sei que o ser humano é um só, né? Ele tem que saber entender como se comportar em determinados ambientes. E aí eu tive que amadurecer, entender que o trabalho tem que estar ali, eu tenho que cuidar, ser responsável, procuro ser muito responsável. Nunca tive grandes problemas, apesar de ser uma área complexa, mas eu tive que entender que aquilo ali tinha que ficar guardado, ter limitações, né? Vocês falaram que não, eu estava trabalhando aqui, mas é porque tem coisas que a gente tem que resolver. Às vezes não dá pra adiar, né? Sim, e quando eu passo para dentro de casa, eu tenho que assumir uma figura de esposo, né, de pai. A gente tem que aprender com isso também, a gente amadurece no trabalho, amadurece dentro de casa, né? A gente vai aprendendo com a rotina. Já são 28 de abril de 2012, né, já são 11 anos. E aí a gente vai aprendendo. Ele sabe. Ao longo desses 11 anos, a gente vai aprendendo como fazer. A gente erra muito, tropeça quase todos os dias. E aí eu acredito, e eu levo isso todos os dias, a gente aprende é quando a gente para no final do dia, ou diante das dificuldades, e começa a pensar, refletir a respeito das coisas que a gente fez. Né? Acertei aqui, errei ali. Ah, isso aqui eu não precisava ter levado para dentro de casa. Porque às vezes eu levo. Claro. Eu sou um ser humano e a gente erra, a gente falha. Né? Então isso aqui eu podia ter deixado lá. Aí amanhã, quando aquilo acontece de novo, eu falo, não, isso aqui já não vem para cá hoje. Ah, eu tinha que ter chegado em casa, eu tinha que ter cumprimentado minha esposa antes de cumprimentar meus filhos. Tem isso também, né? Essas coisas que a gente vai aprendendo. E eu acho que esses pequenos detalhes é que fazem com que a gente consiga ter uma vida tranquila, alegre e saber colocar cada coisa em seu lugar. Maravilha, amigo. E eu sei que você é uma pessoa muito focada, muito disciplinada, tanto em relação à sua atividade profissional, né? A criação dos meninos, a treinos, né? Mas tem alguma coisa que te faz perder o foco? A roteirista foi a sua esposa. É porque a pergunta, eu achei que você ia perguntar uma coisa, você perguntou outra. Eu achei que você ia perguntar quem era a minha inspiração, ela tá aqui do meu lado. Em relação aos treinos, às atividades físicas. E de fato, o Marcelo me inspira muito. Nossa amizade já vem de algum tempo também, Aí, ó, né? tem que te inspirar. É, Nós temos até grupo, BFF. Tem figurinha. Tem figurinha. E eu fico olhando o Marcelo, só que o Marcelo, ele é além, né? Ele é o atleta. fora de Então eu base. fico olhando e falo assim, não, beleza. É mais como admiração mesmo. além do mais velho só, pronto. Sim, mas essa admiração inspira, né? E eu acho que eu me inspirei, depois acho que eu inspirei a Ana também de certa forma, começar Eu com não tô as sendo práticas de inspirada, atividade tá? Eu física. tô sendo forçada mesmo. Obrigada mesmo. E isso já está passando Ela para... fala que não vai, Marcelo do céu. Nossa, É mais melhor melhor ir. eu de cá. É melhor ir. Mas quando você me perguntou, voltando à pergunta principal, né? Porque eu estou tentando fugir dela, mas quando você me perguntou o que me faz sair do foco, a única coisa que me veio à cabeça, apesar de ser simples, mas é o que me veio à cabeça e é o que eu vou falar, é o Ana. Olha. Oxe. É o Ana. A cara dela. Com algumas coisas que ela prepara, quando ela pensa e, de certa forma, me surpreende. Isso, às vezes, fala, e aí, tira o foco. Né? Se eu tiver lá Você é na responsável atividade por dar o física... foco e tirar o foco. A sua responsabilidade, né? E na vida de vocês, assim, né? O que mais mudou depois do casamento? É inevitável a gente não fazer esse tipo de pergunta, já que é o Dia dos Namorados, né? A proposta é essa mesmo. Isso. O que mais mudou? Eu acho que vai sair um pouco do que... Eu não sei se o Marcelo falou antes ou depois de mim, não pode. Mas eu costumo dizer que eu tive uma experiência em relação a isso, o antes e o depois, com o casamento e a formação da família também, porque é um processo que a gente vai vivendo,
que antes eu costumava ter controle de quase todas as coisas que eu fazia e o resultado delas, né? Porque eu era sozinho. E eu pensava em algo que eu tinha que ser, ou algo que eu queria, ou algo que eu tinha que fazer, e dependia só das minhas ações para que aquilo se realizasse ou não. E aí, depois do casamento, eu tive que entender e aprender, depois de experiências, de vivência, que as minhas ações, elas refletem não só na minha vida, nos resultados da minha vida, mas na vida de outras pessoas, né? Da minha esposa, depois dos meus filhos e até de outras pessoas que fazem parte de um grupo Verdade. familiar nosso, né? De sogro, sogra. Minha sogra é abençoada, tá? É abençoada. Foi É uma irônico? outra mãe que eu tenho. Os avós da Uana se tornaram meus avós porque eu não tive avós, dos meus pais, né? Então a gente começa a entender que as nossas ações têm reflexos em outros lugares e na vida de outras pessoas. E a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? De saber como que a gente pode agir ou não e quais são as consequências disso. Perfeito. E me fala aí, o que você quer deixar, né? Para os seus filhos, de legado, o que você quer deixar de exemplo? Eu converso muito com eles, principalmente agora que a Melina já está numa fase de 9 anos, que começa a ter uma compreensão maior a respeito do que pode ser uma vida que ela vai alcançar, apesar de estar entrando numa fase, ainda não, né, 9 anos pré-adolescência, mas quase. Mas a gente já começa a perceber que ela começa a compreender e entender coisas mais complexas, de comportamento, de vida. E aí, o que a gente tem feito em casa, e a Ana tem comprado muito essa ideia, a gente tem conversado a respeito disso, é que a gente precisa criar regras. Eu acho que regras tem que ser entendido pela família, pelas pessoas que fazem parte da vida, e as regras, a disciplina e cumprir aquelas coisas que são determinadas. Nós somos cristãos, né, em relação a uma religião, em relação a uma profissão, em relação aos estudos, fazem parte de uma vida responsável, uma vida de serviço, uma vida de relacionamentos sociais. O Marcelo fala muito a respeito de transformar vidas. Eu acredito que o meu trabalho também é ligado a essa área, apesar do caráter punitivo da pena, a gente tem um trabalho ressocializador, um trabalho de ações sociais. Então é isso. E a gente tem vivido muito isso ultimamente. O serviço dentro de uma igreja, de uma fé que a gente pratica, dentro de alguns grupos de serviço que a gente pratica, em olhar também para o outro, né? Eu, nossa família, familiares e o outro. O que a gente pode fazer para colaborar com isso também? Parabéns, que lindo. E o que te fez gostar de churrasco? Você sempre gostou? Eu tenho que perguntar. Tinha que ter, né? Diferente assim, porque né, eu ainda não gosto. Eu vejo que as pessoas olham para o churrasco e isso é meu. Eu já vi alguém falar isso aí, não sei se vai cortar, mas tem uns psicólogos aí que já falaram isso, mas não é deles não, é meu. O pessoal olha para o churrasco e olha só a carne, né? Só a carne. Ah, não, mas churrasco, churrascaria. Não. Para mim, o churrasco, a carne, o fogo, a fumaça, não é só aquilo ali. Ou a cerveja, se a cerveja gelada, se é quente, se é a cerveja que eu gosto, porque eu gosto muito de cerveja, né? Se é a cerveja que o colega gosta, não é aquilo ali. Não é o objeto da carne ou da cerveja, porque isso aí é indiferente. É o que acontece em volta do fogo, é o que está ali em volta da fumaça, são as pessoas que a gente escolhe para estar ali. Lá em casa, o churrasco é um negócio bacana demais, porque é um momento que a gente se descontrai, que a Melina vai dançar o balé, que o Antônio vai brincar de carrinho, que eu e a Ana tira um tempo para conversar, e quando a gente recebe os amigos também, né? Vocês já participaram, eu gosto muito por isso. É o momento. Tá faltando fazer só uma churrasqueirinha decente lá, né? Ela não come, mas a gente come, né? Por ela. Deixa registrado aqui, só um minutinho. Tem gente devendo uma costela. Queria deixar registrado aqui no podcast. Deixa registrado. Amanhã é feriado. Brincadeira. Que legal. E você pensa nisso como um trabalho? Mesmo que seja no futuro, a gente já falou aí de laboratório, até no podcast anterior a gente já... Eu dei um spoiler aqui sobre o laboratório, sobre sua paixão mesmo por carne, por servir, por cozinhar, né? Isso tudo são atos de serviço, que eu acho que faz muito sentido para você. Mas você já pensou nisso como uma atividade comercial, vamos tratar assim? Porque a gente já pensou, é lógico, né? Os amigos falam, né? As amigas, vocês e alguns vizinhos lá de casa que gostam muito de cozinha. E esse vento fica assim, esse vento fica passando na minha cabeça, mas
eu sou o mais resistente de todos em relação a isso, porque eu tenho uma outra responsabilidade que é muito grande. E eu quero cuidar dela. Não quero fazer duas coisas mais ou menos. Eu quero fazer uma coisa bem feita. E nesse momento o que eu tenho que fazer é trabalhar com segurança pública. Estou gostando muito de trabalhar aqui em Sede, já tem um tempo. A comunidade aceita muito o trabalho que a gente vem realizando, os colegas de serviço. E eu tenho um outro receio em relação a isso, que é profissionalizar algo que para mim é hobby, que é diversão, e tornar isso algo sério e eu deixar de gostar disso. Não querer nem falar de churrasco mais. Entendi. Porque eu monetizei aquilo, porque eu tornei aquilo um negócio. Isso é sério, Então, né? por hora, eu prefiro fazer churrasco, bacon, carne de sol, risoto pros amigos. Então, tô aqui pra isso, tá? Eu tô aqui. Pra ser Eu degustadora. nasci pra isso, tá? Pra comer o risoto que você faz. Mas a carne não. Eu tô Ela aprendendo. comeu, né? Eu comi. Até que comeu. Eu tô aprendendo. E foi bom. Foi gostoso, né? É. Né? É. Agora, bora pro quiz. Quem disse eu te amo primeiro? Eu. Você. A Shrek, filha de Acho que eu não Shrek. lembro. Fui eu. Onde foi o primeiro beijo? Fala? Quero ver se você sabe. Pirenópolis. Não. No Pizzaria. seu carro. Na boca. Não. Na porta da sua casa. Ele errou 3 vezes. Ele tentou, ele errou. O carro. Na Isso porta da não sua foi no casa. seu carro na também. porta. Mas foi na boca, não é? Hã? Uma cidade que tem vontade de viajar os dois. Maldivas, lindo, Grécia. Acho São que muitas. Roma, né? Roma, Itália. Você, Mar. Milão. Tudo bem. Primeiro filme que assistiram juntos. Não Eu lembro. sei. Eu Não acho sei, que eu não. sei. Não lembro. Gladiador, Eu não sei. acho. No cinema? Você sabe, em casa? né? Não, em casa. Não. Ah, Gladiador. Acho Foi, que... foi o lembrou Gladiador. agora, Gladiador. Vocês vão assistir Gladiador. Na casa da minha mãe. Foi. Ah, não lembro. Não sei. Mas antes disso, a Porra. gente assistiu muita filme na sua casa. Não. Eu sou da era não Netflix, assistia, então não. não. Nem era Netflix. Na É nossa sério, época eu era sou da DVD série. ainda, a gente assistia Era. DVD musical. Aí, eu e o Anderson locava lá na Hot Park, lá em Mas a Nápoles, gente assistia na sua casa DVD locava. de música, de clipe. Eu sou mais Foi de novo. clipe, é. Não tinha YouTube. Aham. Quem é mais teimoso? Você, claro. Eu. É o ano. Quem é mais ciumento? Você quer que eu fale que sou eu? Você. Não. Você. Quem é mais ciumento? É o ano. Eu sei. Vanessa. Eu não sou ciumenta. Eu também, nem um pouco. Nossa, Anderson. Fala. Você sabe. Mentira! Que Ué, mas- mentira, Renata! Isso é mentira, Renata! Não, aí você quer falar. Quer Eu, pergunta de ciumento? novo? Não, ciúme e Você. regras básicas é diferente. E regras É? Não, complexas. mas É, é assim, não, a não, pergunta tô- é o Eu tô seguinte, te quem é o mais ciumento? Eu que não sou. Eu acho que só a Vanessa pode falar que já me viu tendo ciúme de alguma coisa. Se viu, porque eu acho que Mas eu já, eu Amigo. tenho. conluio das duas aqui. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Quem é mais pontual? Se vocês ficarem se, Marcelo. Sempre se eu. vocês ficarem se organizando nas respostas, eu vou falar da capoeira lá em Vila de São Jorge. Boa, boa, boa. Deixa Boa. abaixo. Eu tenho que gravar. Podcast. Tem que gravar outro podcast pra falar da luta de capoeira da Vanessa e da Luana. Misericórdia. Quem é mais pão duro? Marcelo. Eu. Não, mas Eu acho que não eu. posso falar. Isso é injustiça. Não, não tem ninguém pão duro. Mais Lá em disciplinado. casa também não. Sou Não tem. Não tem pão duro. Não tem. Mas, Sou se controlado. tiver que escolher... A Luana é mais organizada. Mais organizada. Quem é mais carinhoso? Eu, amor. Eu. É, dá uma briga Sim. boa, mas a Vanessa. Eu sou filha de Shrek. Ele é Shrek. É, eu não tive carinho. Mas quer que você fala? Qual- Eu sou mais delicada que... Mais delicada que papel de enrolar prego. Quando a gente tá dormindo, eu encosto nela, eu tomo um coice do Shrek. do Shrek. Pode encostar. É isso. E aí? Foi ótimo. Você encerra? Obrigado. Feliz Dia dos Namorados pra todo mundo, Feliz Dia dos né? Namorados, meu amor, eu te amo. Vou falar publicamente aqui. Você fala que eu não sou carinhoso, mas Assim, que avanço! Que avanço! eu te amo. Também te amo, meu amor. Também te amo. Obrigada Obrigada, pela tá? participação. Ele tá com a mãozinha tão gelada, eu acho que ele tá nervoso.
Igual quando ele foi casar, gente. Esse menino ficou tão nervoso, tão nervoso. Ele tremia, a mão gelada. Vou te falar, eu acho que é mais fácil entrar numa galeria com 2.000 presos do que ficar aqui respondendo essas coisas pra vocês. Hashtag para podcast Capoeira em São Jorge. Obrigada, gente. Obrigada.